Olá, galera, tudo bem? Continuando um pouquinho aquela aula de primeira lei de Mendel, tem um assunto muito importante que é sobre os heredogramas. O que são os heredogramas? Os heredogramas, eles são formas de nós podermos estudar a transmissão das características nas genealogias, né, nas famílias. Então a gente constrói o heredograma para saber se uma doença ela tem herança recessiva, dominante, como a gente viu, outros tipos de heranças, qual que é o padrão de transferência dessas características, etc. Eu trouxe aqui umas imagens para a gente dar uma olhada. Essa primeira imagem aqui, por exemplo, olha só que interessante. Nos heredogramas, eu sempre vou ter aqui o homem sendo representado pelos quadrados, as mulheres sendo representadas por círculos, tá bom? Essa linha aqui representa que houve um casamento ou que esses dois eles acabaram produzindo descendentes que no caso são esses dois homens que estão aqui. Esses dois homens são irmãos, tá bom? Aqui então eu tenho a mulher desse indivíduo, a mulher desse outro indivíduo. Esse casal produziu um descendente, que é um homem, e esse casal produziu uma mulher, outro descendente. Agora anota o seguinte: nesse casal aqui, nesse, eu tenho uma linha só, mas aqui eu tenho duas, tá bom? Quando eu tenho duas linhas aqui, quer dizer que houve um casamento consanguíneo. O que isso quer dizer? Quer dizer que houve casamento entre parentes. Nesse caso aqui, o casamento foi entre primos. E esse casamento produziu uma mulher, que é um descendente, que é a Maria. Tá bom? Então aqui eu tenho essa família, que é o bisavô paterno, bisavô, bisavó, né? Aqui paterna também, certo? Desse indivíduo aqui, tá? Então aqui eu tenho o pai, o vô e o bisavô. Aqui eu tenho bisavó, vó e mãe desse indivíduo aqui. Basicamente, para a gente fazer esses exercícios, é isso que a gente precisa. Se aparecer mais alguma coisa diferente, eu vou falar para vocês. Então, olha só. Como é que eu vou identificar esses indivíduos? Cada geração eu vou colocar um número, um algarismo romano. Então, aqui eu tenho a primeira geração, aqui eu tenho a segunda geração, terceira geração, quarta geração. Esse indivíduo é o indivíduo 1.1. Esse indivíduo é o 1.2 da primeira geração, primeiro, sempre da esquerda para a direita. Segunda geração, ponto 1, 2.2. Por quê? Porque às vezes o exercício enunciado ali, para você identificar o indivíduo, ele dá lá o indivíduo 2.2 ou indivíduo 2.3. Qual a probabilidade desse indivíduo tal? Tá bom? Então aqui 2.4. E aqui, ó, é o indivíduo 3.1, 3.2 e aqui o indivíduo 4.1 nesse caso. Certo? Essa é a identificação dos heredogramas. É o mesmo heredograma passado que eu analisei com vocês, mas agora identificado. Basicamente é isso que a gente vai precisar saber para fazer os exercícios. Normalmente, quando o indivíduo ele tem uma determinada característica, ele sempre vai vir destacado. Ou ele vai vir preenchido, como está esse aqui, ou ele vem achuradinho, que tem essas listras aqui, ó. Tá bom? Vamos então fazer o primeiro exercício. O primeiro exercício diz o seguinte, ele é só básico para a gente aprender mesmo os heredogramas. Diz aqui, ó. Numere no heredograma abaixo as gerações 1, 2, 3 e 4, os respectivos indivíduos. Então, o que a gente tem que fazer aqui? Enumerar as gerações e os indivíduos. Então, aqui a gente vai fazer primeira geração, segunda geração,
terceira geração, quarta geração. Indivíduo 1, 2. Indivíduo 1, 2, 3, 4, 5. Indivíduo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aqui o indivíduo 1, 2, 3, 4, 5, indivíduo 6. Fizemos então a letra A. Agora a letra B. Quantas mulheres estão representadas? Mulheres representadas pelo círculo. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aqui são 12 mulheres. Percebe, olha só, nesse ideograma eu tenho uma legenda. Nessa legenda eu tenho a indicação de como que eu vou fazer para descobrir se os indivíduos eles são normais ou não. Nesse caso, olha só, eu falei para vocês no anterior que os indivíduos que têm uma determinada característica, eles são achuradinhos desse jeito, né? Mas nesse caso ele inverteu. Ele diz que os afetados são os brancos e os normais são os listradinhos. Então fique atento à legenda. Nem sempre vem daquele padrão que eu falei para vocês. Tá bom? Quantos indivíduos estão representados? Bom, é só contar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 indivíduos. Só para a gente aprender a trabalhar com o ideograma mesmo. Quantos são afetados? Afetados vão ser todos os branquinhos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. É só a gente também pegar os normais e subtrair do número total, né? Mais fácil. Agora, E. Indique pelos respectivos números que casais têm maior número de descendentes. Então, vamos começar aqui. Eu tenho esse casal 1 aqui, ele tem 1, 2, 3 descendentes, né? Então, eu posso colocar esse casal aqui, 1.1, 1.2. Vamos ver o próximo. Esse casal que tem 2, não, tem uns que tem mais. Esse casal aqui, ó, ele tem 1, 2, esse aqui não é, não tá ligado aqui, tá? Então é 1, 2, 3, 4. Então aqui eu tenho o casal 2, 2.4 e 2.5. Aí aqui eu tenho o próximo casal. O próximo casal que tem 3 é esse aqui, né? Então aqui vai ser o casal 3.8 e 3.9, né? O casal aqui. Agora ele quer que você faça uma seta no indivíduo 3.6, indivíduo 3.6. Tá aqui o indivíduo 3.6. Esse foi o primeiro exercício. Não fica feliz. Nem sempre exercício eu faço assim cair em prova. Jamais, na verdade. Tá? É só pra gente treinar mesmo. Vamos agora passar pro próximo? Esse próximo exercício, olha só, ele já é um pouquinho mais trabalhoso. Percebe que ele tem essas linhas aqui, isso pode confundir. Diz aqui que nesse heredograma eu tenho uma mulher que está grávida. A mulher que está grávida é 3.3. A mulher 3.3 é, aqui eu tenho a primeira geração, segunda, terceira, indivíduo 1, 2, indivíduo 3. Essa mulher aqui, ela consultou o médico sobre a probabilidade de dar à luz a outro filho afetado com osteogênese imperfeita. Osteogênese imperfeita, nesse caso, vai ser os indivíduos que estão achuradinhos. Então, é esse, e esse. Tá bom? É uma doença em que é chamada de ossos de vidro, né? Que tem uma formação aí na composição dos ossos e falta cálcio, o osso quebra muito fácil.
Aí o médico disse o seguinte, ele disse que o padrão que seguia os filhos vivos era de que se ela tivesse um filho afetado, o próximo seria normal. Um filho afetado e o próximo seria normal. Agora ele quer que a gente veja o heredograma. Vamos analisar, tá? Ah, qual o tipo de herança? Bom, nesse caso, a gente só conhece dois tipos até agora, né? A gente conhece a herança que é dominante e a herança recessiva. Eu disse no vídeo passado, se você não viu, veja o vídeo da primeira lei de Mendel que eu vou colocar na descrição ali embaixo, tá bom? Que a herança dominante ela está presente em todas as gerações. Essa e essa. Se ela fosse dominante, teria que estar aí. Mas eu tô vendo afetado? Tô vendo a choradinha em todas as gerações? Não estou vendo. Então, essa aqui é uma herança do tipo recessiva. No vídeo passado eu disse que herança recessiva é uma herança que não aparece em todas as gerações. Porque às vezes o gene dominante ele se sobrepõe e não deixa o recessivo se expressar, tá? Então, recessiva. Explique por que você estaria ou não de acordo com o médico. O que o médico falou? Que o padrão ali do nascimento, ele é um filho afetado e um normal. Afetado e um normal. Gente, não é isso que acontece, tá? Não estamos de acordo com o médico. Por quê? Porque no vídeo passado também eu falei que a probabilidade para cada nascimento, tá? Não tem uma regra, se um for normal, o outro vai ser afetado. Não. Esse casal aqui, ele poderia ter todos os filhos normais, assim como todos os filhos afetados. Tá? Por quê? Porque a probabilidade ela é para cada nascimento, não se esqueçam disso, tá bom? Então, pode ser que tenha todos normais ou todos afetados. Vamos ver o C. A gente não concorda, tá? Você anota aí depois o resultado da questão no seu caderno aí. Qual o grau de parentesco de 2,3? Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. 2,2 e 2,3. Olha só. Eu tenho aqui dois casais, eles não estão relacionados porque não tem não tem nenhuma linha entre eles aqui, tá bom? E essa mulher, ela é irmã dessa aqui, ó, tá vendo? Eu tenho essa linhazinha aqui. Agora, esse homem, ele é irmão desse aqui. Então, o indivíduo 2,2 e 2,3, na verdade, eles são cunhados, né? Eu vou puxar uma flechinha aqui. Eles são cunhados. Por quê? Porque esse rapaz aqui, esse cara, ele é irmão do marido da 3, certo? Agora, e de 3,2 e 3,3? Gente, ó, agora nesse caso, olha só o que acontece. Esse rapaz aqui é irmão desse. E ela é irmã dessa. Então, esses filhos aqui e esses filhos aqui, eles são primos. Tá vendo? Ó, 3,2 e 3,3. Eles são primos, ó, porque essa é irmã dessa e esse é irmã desse. Tá vendo que ele coloca, tipo, todas essas linhas para atrapalhar você? Na verdade, esse e esse são primos, tá bom? Então, eu vou colocar aqui ponto e vírgula e colocar, certo? Agora, a D. Suponhamos que os indivíduos 4,1, no caso é esse aqui, ó, 4,1 e 4,6, então aqui é 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse indivíduo aqui e esse indivíduo aqui se casem. E eles querem saber
eles vão te perguntar qual a probabilidade deles terem filhos com essa doença. Vamos lá então. Como que eu vou saber o genótipo do indivíduo 4.1? Então, 4.1 vai casar com o 4.6. O 4.1, olha só, o 4.1 ela tem uma irmã com a doença. A gente sabe que a doença é recessiva. Então, se a irmã tem a doença, ela é azinho azinho. Agora, se ela tem a doença, quer dizer que ela tem pais que são heterozigotos, certo? Então, para ela ter um filho que seja doente, ela tem que ser, no mínimo, heterozigoto. Então, qual seria a probabilidade dela ser heterozigota? Repara o seguinte: aqui a gente não tem certeza do genótipo dela. A gente só sabe que os pais são heterozigotos porque tiveram um filho doente, mas ela não sei. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que pegar a probabilidade delas aqui, ó, deles terem um filho heterozigoto. A gente sabe, eu vou tentar fazer aqui no cantinho, que toda vez que eu tenho um cruzamento entre dois heterozigotos, eu vou ter essa proporção. Eu vou ter azão, 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 azinho duas vezes e azinho, azinho. Bom, eu sei que ela é normal, então eu já vou excluir esse azinho, azinho. Desses três que sobraram, qual a chance dela ser heterozigota? É 2 de 3. Então, é 2 de 3. Agora, esse indivíduo aqui, 4.6, ele também tem irmãos doentes. Então, quer dizer que a probabilidade dele ser heterozigoto e, portanto, ter a chance de ter alguém doente também é 2.3. Lembra que é o seguinte, quando eu quero saber a probabilidade de uma coisa e outra, eu sempre vou multiplicar. Agora, qual a probabilidade do cruzamento de dois heterozigotos ter um filho doente? Tô aproveitando só esse cruzamento para mostrar, tá? É 1 sobre 4. Então, eu vou multiplicar por 1 sobre 4. Repare que eu estou fazendo isso aqui porque eu não tenho certeza do genótipo deles. Então, eu tenho que multiplicar a probabilidade do que poderia acontecer. Então, aqui é multiplicar fácil, né? 2 vezes 2 é 4, vezes 1, 4. 3 vezes 3, 9, vezes 4, 36. Se eu for simplificar, dividir isso aqui por 4, vai ficar 1 sobre 9. Então, a probabilidade de esses dois indivíduos aqui terem filhos com osteogênese imperfeita é 1 sobre 9, tá bom? Esse exercício aqui já não é tão facinho assim por causa dessa letra D, né? Agora a gente vai para o próximo, tem mais dois. Esse exercício aqui, ó, é para a gente analisar o heredograma, que tem essa doença xeroderma pigmentoso, que é na pele, uma doença genética que é rara. Os indivíduos dessa doença caracterizam-se por ter muita sensibilidade à luz solar e tem um risco 1000 vezes maior de desenvolver tumor na pele. Então, olha só, se a gente pegar essa legenda, a gente vai ver que os afetados são os pintados, né? Vamos fazer a letra A aqui, ó. Cite o provável padrão de herança. É mesmo exercício passado. Herança ela é dominante? Não, não aparece em todas as gerações. É recessiva? Sim, é recessivo. Tá? Agora, B, calcule, eu vou ter que limpar isso aqui. 5, 1, então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 e o indivíduo 5. 5.1 vira a ter xeroderma pigmatoso. Gente, seguinte, olha só. Aqui, olha só. Vocês estão vendo essa forma aqui? Não é nem quadrado nem redondo? É porque nesse caso aqui, ó, o sexo ele é indeterminado.
Eu não sei. E também não vai fazer diferença porque não tem nada a ver com sexo essa herança. Tá bom? Então, olha só. A gente vai ter que fazer aquele monte de multiplicação de novo porque a gente não sabe é, ao certo qual é o genótipo deles. Então a gente pode aproveitar aquele cruzamento, né? Eu vou fazer aqui no cantinho de novo. Aqui, ó. Isso aqui você tem que saber decor, viu? Mas é muito fácil. Qual a chance dele ser normal e heterozigoto? Porque ele quer saber a probabilidade dele ter o xeroderma. É a mesma coisa. Aqui eu não vou considerar isso aqui, porque senão ele seria afetado, mas ele é normal. Então é 2/3. Se tanto o pai quanto a mãe são 2/3, então a gente vai multiplicar. E a probabilidade dele ser afetado é 1/4, certo? Se os pais forem assim. Então vai ficar como? Vai ficar 1/9, igual no exercício anterior que a gente fez. Tá bom? Aí o C, olha só. Um amigo da família fez o seguinte comentário: nessa família nasce tanta criança doente, também é um tal de primo casar com prima. Considerando esse comentário, responda: do ponto de vista biológico, tua afirmativa tem fundamento? Vocês estão vendo que aqui tem um casamento consanguíneo? Eles são primos, tá bom? E é que ele disse que é um tal de prima casar com prima é verdade. Isso quer dizer que se você casar com seu primo ou com a sua prima, você com certeza vai ter filhos doentes? Não. Mas nesse caso, como existe uma doença na família, que é o caso dessa doença, por causa da semelhança genética entre os primos, essa proximidade genética, a probabilidade da transmissão e do aparecimento dessa característica é maior se fosse uma pessoa que não tivesse nada a ver com a família. Porque daí a chance de variabilidade genética, de não ter a presença do gene, né, na pessoa seria bem menor do que da família. Então, é verdade porque a semelhança, por causa, vou colocar aqui, porque a semelhança genética é maior entre primos. Mas se você se deparar com uma questão dessa aqui em prova, elabora mais, tá? Então, repetindo, não é só porque tem um casamento consanguíneo que vai nascer um indivíduo doente. Ele nasce, a probabilidade de nascer doente é maior porque a semelhança genética entre os primos é maior se tiver um indivíduo doente na família. Ok? E a última questão é essa aqui, é uma questão de múltipla escolha, diz assim: analise o heredograma. Analise o heredograma para um fenótipo recessivo, esquematizado a seguir, e assinale a afirmativa incorreta. Você tem que assinar errada então, hein? Então a gente já vê aqui na legenda que os indivíduos normais não estão pintados, nem achurados. Os indivíduos achurados, listrados, eles são heterozigotos afetados, então eles são azão azinho. E os indivíduos pintadinhos, eles são homozigotos afetados, tá? Isso se eu for considerar que a doença ela tem caráter recessivo, tá bom? Porque se ela for dominante, isso aqui não procede, certo? Vamos analisar o heredograma, olha só. Olha os indivíduos afetados, eles aparecem em todas as gerações, tá? Mas os homozigotos afetados também. Então, olha só. A. As pessoas afetadas possuem pelo menos um dos pais obrigatoriamente afetado. Vamos ver. Esse indivíduo afetado aqui, ele tem uma mãe, né? Esses dois aqui, no caso, que são filhos dessa mulher. Esses indivíduos afetados, ele também tem uma mãe. Esse indivíduo tem um pai. E esse indivíduo que também é afetado também tem pais. Então, isso quer dizer que a letra A tá correta. Então, a gente não assinala. B. Aproximadamente 1/4 das crianças de pais não afetados pode ser afetado. Ó, vamos primeiro ver se a gente tem pai que não
é afetado, ó. Tem o pai afetado, tem o pai afetado, tem o pai afetado, tem o pai afetado. Eu não tenho pais não afetados para analisar. Então quer dizer que a correta é a, quer dizer, a errada, né, e aquela que a gente tem que assinalar é a letra B. Ok? Eu espero que vocês tenham entendido. Se alguém tiver dúvida, deixa mensagem e aí a gente conversa para tentar tirar, ok? Se você tem sugestões, opiniões, se não gostou de alguma coisa, se gostou, deixa aí nos comentários, dá um like e a gente se vê no próximo vídeo falando sobre padrões de herança. Até a próxima, galera!